Você sabia que no processo de persuasão existe uma postura H+, que pode transformar completamente a forma como você se comunica com as outras pessoas? Quer saber mais, mas só depois da vinheta. Olá, eu sou Alberto Delísula, professor de psicologia, professor de hipnose. Bem-vindo ao nosso curso sobre carisma, persuasão, toda quarta-feira, mesmo horário. Pode ficar que vai ter uma aula sobre carisma e persuasão. E nessa aula eu vou falar sobre o chamado H+. Esse H+ foi um termo criado por Igor Ledorowski, um grande mestre da hipnose conversacional. Na aula anterior, eu expliquei o chamado contexto hipnótico. Não viu a aula anterior, não? Então clica aqui no card para você poder assistir a aula sobre contexto hipnótico. Mas, de forma geral, contexto hipnótico é você utilizar-se de alguns elementos: autoridade, atenção, confiança e conforto, para gerar um contexto adequado para influência. A nossa influência, ela varia de acordo com o contexto em que a gente está inserido. Por exemplo, eu sou professor de hipnose, professor de psicologia. Se eu estou num contexto associado com a hipnose, eu tenho muita autoridade, vou conseguir a atenção das pessoas, as pessoas vão confiar em mim, vai ser um ambiente confortável, então eu vou conseguir influenciar bastante gente. Mas por um acaso, eu estiver numa aula de jiu-jitsu, durante aquela aula, pelo menos, toda a minha influência vai ser minimizada, porque não existe um contexto adequado. E lá na aula sobre contexto hipnótico, que é a aula do card que eu apresentei aquela hora, você vai poder ver detalhes sobre esses elementos. Bom, mas e o que seria esse H+? Igor Ledorowski vai dizer que o H+ é você ter, durante uma situação de contexto hipnótico, ou seja, uma situação que você já consegue influenciar as pessoas. E você estando nessa situação de contexto hipnótico, você tem uma intenção genuinamente positiva em relação àquela outra pessoa. Então, se eu vou, por exemplo, hipnotizar alguém, você já deve ter visto pessoa hipnotizando, fazendo rotina de mau gosto, fazendo piadinha que não faz muito sentido. Já deve ter visto alguém hipnotizando sem se preocupar nem um pouco com a pessoa hipnotizada. E isso acontece pela ausência desse elemento H+. Na verdade, ele está fazendo justamente o oposto, que é o H-, que é você utilizar-se do contexto hipnótico com uma intenção ruim. Aí você vai influenciar as pessoas, mas de uma forma ruim. E o H+ vai ser o contrário desse H-, é você ter a intenção genuinamente positiva em relação à pessoa que você está se comunicando, seja hipnose, seja terapia, ou seja até mesmo a conversa no dia a dia. E por que esse H+ é tão importante? O primeiro motivo pelo qual o H+ é importante é porque nós queremos trabalhar com persuasão. Nós não queremos trabalhar com manipulação. Manipulação é o H-, é você simplesmente não se preocupar com o outro. E o nosso objetivo aqui no nosso curso de carisma é influenciar, é persuadir. Isso não significa manipular, pelo contrário. É você mostrar para a outra pessoa que as suas ideias podem transformar a vida dessa outra pessoa. É você realmente acreditar nessas ideias que você está entregando. E o segundo motivo pelo qual o H+ é importante, ou seja, além da gente evitar a manipulação ao máximo, o H+ vai permitir que técnicas que sejam mecânicas, como espelhamento, por exemplo, às vezes você vai se conectar com outra pessoa espelhando a postura corporal. O que torna esse espelhamento mecanizado é a ausência do H+. Porque se você realmente coloca dentro de você a ideia da intenção positiva dentro do contexto hipnótico, ou seja, o H+, você naturalmente começa a espelhar o outro. E mesmo que você utilize-se da técnica de forma consciente, ela acaba não acontecendo de forma mecânica.
porque o H+, vai torná-la, em alguma medida, automatizada. Então esse elemento H+, é um dos elementos mais importantes por trás de qualquer processo de comunicação. E você, conhecia já esse H+? Sabia da importância do contexto hipnótico associado a uma intenção positiva? Então coloca aí a hashtag, agora eu sei o que é o H+, e até a próxima.